A crise internacional afetou em cheio a exportação no setor de rochas ornamentais. Mas tem empresário em Cachoeiro sobrevivendo bem a esse período. A receita é a criatividade e a busca por novos clientes no mercado brasileiro. Na empresa de José Carlos, ele e os funcionários são só sorrisos. Apesar da crise econômica mundial, que prejudica diretamente o setor de rochas do sul do estado, o empresário afirma que o negócio vai bem. Após um período de pequena redução nas vendas, a previsão para os próximos meses é de crescimento. Na contramão do resto do mercado, a expectativa é de contratação de mais funcionários. O crescimento é no momento de crise, porque às vezes na crise você cresce. E quando está muito bom, é fácil administrar. Agora quando está difícil, aí que a gente tem que fazer as manobras para poder passar essa crise. Essa empresa que, por exemplo, sempre foi forte dentro do Brasil, exportava aproximadamente 20% da produção. Hoje, exporta 10%. Segundo o dono, essa diferença é pequena e foi rapidamente resolvida. Como? Arregaçando as mangas e encontrando mais clientes dentro do Brasil. O importante é você manter o foco daquilo que você melhor sabe fazer para poder vencer essa crise. Pois é, a semana termina em clima de apreensão para os exportadores, como os empresários do setor de rochas. É que a cotação do dólar caiu bastante nos últimos dias. Tem fechado abaixo de R$ 2,05. E o que isso representa, essa queda do dólar representa para a economia, é o que a gente conversa agora com o economista Matheus de Magalhães, que está aqui no estúdio do Bom Dia. Matheus Albergaria de Magalhães. Bom dia, Matheus. Bom dia. Ô, Matheus, explica para a gente aí, hein? A gente viu que o dólar disparou meados do ano passado para cá e agora despencou. O que houve? Na verdade, isso é um reflexo da crise atual. Essa crise foi caracterizada principalmente por um abalo de confiança dos investidores internacionais. Recentemente, você vem tendo alguns pequenos sinais positivos de recuperação. Por conta disso, a confiança acaba voltando. Os investidores internacionais estão olhando com bons olhos para o grupo de países emergentes, um grupo do qual o Brasil faz parte, e começam a direcionar parte desses investimentos aqui para o país. Então, no auge da crise, quer dizer, os investidores tiravam o dinheiro dele daqui, ficavam com medo de algum problema aqui no Brasil. Sim. Por causa da crise financeira. Aí, pouco dólar, o preço subia. Agora, com a crise amenizando um pouco, eles estão voltando a investir, mais dólar, mais oferta, cai o preço. É basicamente isso. Na verdade, eles precisam de reais para poder investir aqui dentro. Então, começa a haver um aumento da procura, um aumento da demanda por reais, o que valoriza o real em relação ao dólar, ou seja, desvaloriza o dólar relativamente ao real. E a tendência é o dólar cair mais, a cotação do dólar? Olha, eu acho que ainda é um pouco cedo para falar sobre uma tendência do que vai acontecer nos próximos meses. Por que eu estou falando isso? Porque a taxa de câmbio depende de uma série de fatores, de uma série de equilíbrios em diversos mercados, por exemplo, o mercado de salários, o mercado de produtividade de uma economia. Então, ainda parece cedo para a gente poder falar em um patamar específico de taxa de câmbio. Agora, entre esses fatores que provocam a variação da taxa de câmbio, pode ter uma intervenção do governo, não é? O Banco Central pode comprar mais dólar para tirar dólar do mercado e fazer o preço subir, não é? Sim. Você acha que já é o momento de fazer isso? No Brasil, a gente tem o que a gente chama de sistema de flutuação livre, ou seja, o dólar, a taxa de câmbio, é determinada pelo mercado. Perfeito. Quem quer comprar, quem quer vender. Só que o governo, ele se concede o direito de intervir nesse mercado, comprando e vendendo dólares, quando a taxa de câmbio sai de certas faixas que ele considera apropriadas. O governo já fez isso no passado recente e eu acho que, se for preciso, vai acabar tendo que fazer de novo. Mas já é hora de fazer assim? Você acha que os exportadores já estão perdendo muito ou é hora de deixar o câmbio flutuar e o mercado decidir? Realmente, com uma desvalorização do dólar e uma valorização do real, o setor exportador acaba tendo uma certa desvantagem no mercado internacional. Agora, a gente ainda tem que esperar os desdobramentos dos efeitos dessa crise para a gente poder falar num padrão de intervenção direta do governo ou não no mercado cambial. Agora, o euro, ele também segue esse mesmo padrão do dólar? Às vezes segue, sim, às vezes tem uma tendência parecida com a do dólar. Mas, novamente, é sempre importante em economia a gente considerar as especificidades de cada mercado. A economia americana tem uma dinâmica própria e a economia da comunidade europeia tem outra. É bom manter isso em mente, na minha opinião. Agora, olha, Matheus, pelo que você está dizendo, acho que a gente pode ir interpretando, quer dizer, de que a crise está amenizando, né? Pelo menos a confiança dos investidores no Brasil está aumentando. Agora, a expectativa de crescimento do país
O governo, que previa mais de 2%, já fala agora entre 0% e 1,5% o crescimento do PIB. A Confederação Nacional das Indústrias fala em menos, um crescimento negativo. Sim. Você avalia isso como e qual a importância disso para a população, que sempre ouve falar disso assim, que mexe com a vida do povo, o crescimento do PIB, o crescimento da economia do país? Sim, essas previsões do PIB, elas dependem basicamente dos efeitos correntes na economia. Eu dou um exemplo. No início da crise, havia uma previsão de um crescimento positivo, porém baixo, para os Estados Unidos. Com o desenrolar dos efeitos adversos, foram feitas diversas revisões das estimativas do PIB para esse país. E não apenas para os Estados Unidos, mas para a comunidade europeia, para a Ásia e para o Brasil. Se você olhar para os números, para as estimativas do Brasil em relação a outros países, o Brasil ainda está relativamente bem. Lá no Instituto Jones dos Santos Neves, a gente tem um observatório de acompanhamento da conjuntura macroeconômica mundial e o Brasil ainda apresenta um desempenho relativamente favorável em relação ao resto do mundo. Mais uma vez, este é um momento de cautela, este é um momento que está havendo uma recuperação gradual da confiança, que é um fator fundamental para a atividade econômica hoje em dia. Mas, não vou te pedir um chute aqui, mas uma previsão, o PIB deve ficar então menos de 2%, o crescimento esse ano. Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar em um número preciso, porque, mais uma vez, a gente está falando de revisões de expectativas. Matheus Albergaria de Magalhães, economista, explicando aqui para a gente essa variação do dólar, aí, essa queda na cotação do dólar. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia, viu, Matheus? Eu que agradeço.